Olha, só porque a terça-feira de Champions bateu um recorde desde 2014 como dia com a maior média de gols, quase 5 por partida, graças, claro, ao Bayern do Harry Kane, só por conta disso eu me animei e aí vim aqui ver um 0 a 0 no Etihad Stadium. Mas eu me animei sabendo que era uma animação plenamente ilusória, porque quem esperava um festival de gols ou estava muito otimista, como parte do meu cérebro, parte minoritária, bom dizer, ou estava mal informado sobre como é difícil enfrentar essa Inter de Milão, cara. O torcedor do City já sabe muito bem, porque não tem tanto tempo assim que sofreu para desatar os nós em Istambul, mas, cara, eu adoro essa Inter de Milão do Simone Inzaghi. Toda vez que eu a vejo jogar, eu fico impressionado em como é um time raro. Por quê? Não só consegue ter uma compactação defensiva, assim, um negócio creme de la creme, como concomitantemente tem uma transição muito rápida, não fica rifando a bola. É uma transição construída hoje com meio campo muito construtor, né? Com o Çalhanoğlu, o Zielinski e o Barella, que eu sou fã. E não só isso, pressiona alto em várias fases da partida. Então, não é um time compacto de linha baixa e que deixa meio campo para o adversário construir, cara. Assim, eu realmente tenho uma admiração muito grande. Por mais que o meu conhecimento e minha leitura táticas não sejam muito avançados, eu realmente fico impressionado com o que o Simone Inzaghi é capaz de fazer. E isso aqui é mais um alerta para além de Istambul, para o Arsenal, que enfrenta essa Inter de Milão e tem esse quê guardiolista muito presente, né? Rapaz, está vindo um trambolho aqui do Manchester City, que eu não sei o que é, mas eles compraram nessa temporada e faz um barulho. Me disseram que é um umidificador, como se o ar aqui em Manchester não fosse úmido o suficiente, né? Mas enfim, cara, eu acho que o Simone Inzaghi, ele consegue jogar, como é que é o nome? Um pé de cabra no sistema guardiolista e emperra tudo, cara. E ele consegue agredir. A Inter de Milão agrediu, criou oportunidades. É claro que o City criou mais, apesar de não ter criado tanto. Repito, quem esperava um City muito fluido, plástico, não entendeu essa Inter de Milão do Inzaghi. É um timaço de futebol. Pode não ser um time plástico, mas é um timaço de futebol. E é muito difícil quebrar essa Inter. E o City conseguiu construir uma chance ou outra, mas foi com o Gundogan que teve a grande chance no fim da partida. E não foi nas mãos do Sommer? Cadê? Ah, foi pra fora. Foi pra fora. É que eu já estava na área de entrevistas e eu fui mal informado sobre onde parou. Não, o vídeo tá rolando. Que aqui não tem mentira, não vou ficar cortando o vídeo. Fui mal informado pela minha equipe, que já estava na área de entrevista, mas aí depois, enfim, o Gundogan, ele cabeceia. Essa foi uma chance clara, que eu acabei de ver. Mas até onde eu estive em campo, ali aos 80 minutos, não teve uma chance claríssima ali do Manchester City, porque é muito difícil enfrentar essa Inter de Milão. O Haaland ficou ali enterrado entre os três zagueiros. O Bastoni é muito bom de bola, né? É difícil mesmo. E o Haaland não foi servido. Vai ter aquela piada, cadê o Haaland? Até porque ele não tem escapatória, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque se ele fizesse gol hoje, a piada seria, mas na final não fez. Mas quando enfrenta a Inter em primeira fase de Liga dos Campeões, já ia falar fase de grupos, mas não é mais, é fase de Liga, primeira fase, quando enfrenta a Inter num jogo que não é mata-mata, aí sim, né? Então não tinha
escapatória. Mas o Haaland, ele estava muito próximo de bater um recorde do século XXI do futebol europeu, que pertence a Cristiano Ronaldo, de mais gols, não, de alcançar mais rapidamente 100 gols pelo mesmo clube. Agora o Haaland tem 104 jogos pelo City e 99 gols. O recorde do século XXI no futebol europeu pertence a Cristiano Ronaldo, que fez 100 gols pelo Real Madrid em 105 jogos. Se o Haaland fizer no domingo contra o Arsenal, ele empata com o Cristiano. Eu quero passar também por outros jogos, tá? Como a thumb, né, a capa desse vídeo, sugere o que tem de maquinário passando aqui de um lado para o outro. Eu vou ter que dar licença para outro aqui. É impressionante como não para o maquinário para cuidar desse gramado do Manchester City. Não à toa é um tapete, né? Mas eu queria, evidentemente, falar da vitória do Liverpool contra o Milan, que, aliás, enfrenta a Inter nesse domingo. Cara, foi uma blitz do Liverpool, né? Um atropelo. Com a sensação de que no segundo tempo o time administrou porque sentia que quando apertava, dava. Quando apertava, criava. Quando apertava, o Milan não conseguia sair com a bola. A pressão alta do Liverpool esganou. Com uma mão, assim, não precisou nem de duas. A saída de bola do Milan, do Paulo Fonseca, que me surpreendeu pela fragilidade. Eu sei que esse início de temporada do Milan é fraco, é frágil, né? Tá no meio da tabela de Série A italiana, mas eu esperava um time com mais recursos, um time com mais alternativas. E depois do susto inicial, 1-0 com o Pulisic, o Milan não fez mais nada e não conseguiu oferecer respostas às soluções enfrentadas ao Liverpool. Não sei quanto tempo o Paulo Fonseca vai durar por lá, não sei se o problema é o Paulo Fonseca, né, como parecia ser o Pioli, ou se esse elenco do Milan não é tão bom assim. Mas, cara, fora os gols que o Liverpool marcou, poderia ter marcado vários mais, né? O Salah parou 2 vezes na trave, parou também algumas vezes no Manhã. O Manhã que ficou pregado nos 2 gols da virada do Liverpool, né? Um cruzamento do Arnold, gol do Konaté para o empate. Depois escanteio do Tsimikas e gol de cabeça do Van Dijk, que não marcava desde fevereiro. E aí virada do Liverpool para dar um pouco mais de justiça ao placar. E é interessante que esses 2 gols já são apontados como resultados de um novo membro da comissão técnica do Liverpool, o Aaron Briggs, que inclusive foi formado pelo City Football Group, mais de 9 anos, se eu não me engano, na base do City. É um especialista de bolas paradas que foi contratado pelo LinkedIn. Sabia? Você que, como eu, acha o LinkedIn uma rede social que não é social e é altamente deprimente, às vezes você pode acabar no Liverpool como o Aaron Briggs, que já consegue entregar esse trabalho nas bolas paradas do Liverpool, responsáveis pela virada, 2 assistências de laterais, 2 gols de zagueiros. Aliás, o Tsimikas, que deu a segunda assistência, deu uma declaração muito interessante para o nosso queridíssimo Arthur Quesada, dando a entender que, cara, ficou feliz com a saída do Klopp e está feliz com as chances recebidas pelo slot. Robertson no banco, né? Nessa partida, o Tsimikas titular e foi muito bem. Não era todo mundo no clube que amava o Klopp, isso está ficando cada vez mais claro, o que é natural depois de tanto tempo, né? Certamente não é todo mundo que ama o Pep Guardiola por aqui, isso vai ficar mais claro quando ele sair. Mas, enfim, talvez tenha sido um bom timing para a saída do Klopp, por mais que doa no nosso coração, talvez admitir isso. Mas ainda é muito cedo para afirmar, é apenas uma impressão inicial. Para mim, um grande destaque dessa vitória do Liverpool foi o Gakpo, viu? Outra alteração, tirou o Dias e colocou o Gakpo no time titular. Essa eu torci o nariz, porque ainda não me convenci com esse Gakpo. Mas talvez esse Gakpo seja mais próximo daquele do PSV e do que tem flashes muito interessantes na seleção da Holanda do que o da temporada inicial, jogando várias vezes fora de posição com o Jürgen Klopp. Ele foi muito bem
para mim, o destaque da partida, repito. O primeiro tempo do Gakpo foi excelente, cara. O melhor Gakpo que eu vi no Liverpool. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija, mas foi o melhor que eu me lembro de ver, tá? Porém, como nem tudo são flores, eu queria chamar a atenção para o que me parece uma possível vulnerabilidade defensiva desse Liverpool. Não sei se é algo crônico do que pensa o Slot ou se é algum desencaixe nessa busca por um novo Liverpool, mas eu sinto que existe um espaço muito grande ali na entrada da área do Liverpool, que um time melhor pode aproveitar. E algumas vezes é muito fácil quebrar as linhas do Liverpool pelos corredores do campo. E quando você rouba a bola do Liverpool nas transições, como por exemplo o gol do Pulisic. Não sei, tá? Não sei se eu estou analisando mal, se eu estou lendo errado, ou se existe algum ponto de razão nessa minha percepção. O que pode acontecer e ser uma percepção de algo efêmero, de algo que represente apenas essa fase inicial de trabalho. Veremos. Na próxima rodada da Champions, o Liverpool recebe o Bolonha, deve vencer com alguma tranquilidade, não é mais o Bolonha do Thiago Motta, perdeu muita gente. E o Milan visita o Leverkusen. Ainda na Champions, vitória do Aston Villa fora de casa, 3-0 contra o Young Boys lá na Suíça, cara. 41 anos depois, o Villa volta ao principal palco do futebol europeu. Lembremos, 2 participações, campeão em 82 e quadrifinalista em 83. Enfrentou o Young Boys num gramado sintético, algo que sempre é encarado como uma polêmica, é proibido aqui na Premier League, tá? Então não é normal aqui na Inglaterra. E quando recentemente o City foi lá, o United foi lá, sempre muitos cuidados para jogar no gramado sintético. Os ingleses não têm esse costume, tanto é que, repito, não é permitido pelas regras do futebol local. A torcida do Young Boys é uma torcida vidrada, é algo que me parece estranho, que é uma torcida suíça, e não encaixa no estereótipo que pelo menos eu tenho dos suíços. Mas eu já fui lá 2 vezes com o City, com o United, e adorei o pulsar dos ultras ali do Young Boys, que é um multicampeão nacional, atual campeão e que está em crise. Venceu 6 das últimas 7 edições da Liga Suíça e nesse momento está na lanterna. Então foi um prato cheio para o Aston Villa vencer com alguma tranquilidade, apesar de ter tomado um calor nos 20 minutos, 25 minutos iniciais ali, forçando o Dibu a fazer algumas defesas, lances perigosos criados pelo Young Boys. 5 gols marcados, apenas 3 validados. Tielemans, Ramsey e Onana. Um golaço, aliás, de fora da área, Onana, hein? E eu já falei aqui o quanto que eu gosto do Jacob Ramsey. 23 anos e para mim um dos meias mais talentosos desse Aston Villa. Acho que é um cara com potencial sim de seleção inglesa. Achei que na temporada passada ele ia explodir, mas infelizmente ele mais ficou no DM do que jogou, né? Foram apenas 10 jogos como titular, em uma temporada com 3 lesões, uma delas muito grave. O gol dele foi numa paçocada que, se você não viu, por favor, veja, da defesa do Young Boys. Cara, um dos gols mais entregues que eu já vi na Liga dos Campeões. Detalhe que foi na escadinha por esse lado esquerdo que o Villa concentrou quase 50% das ações ofensivas, um recorde na era Unai Emery no Villa. Essa escadinha com Pau Torres, Tielemans, Ramsey, Digne e o Morgan Rogers, que foi bem também. O Aston Villa que tem um reencontro doce, porém nem tanto, na próxima rodada. Recebe o Bayern de Munique de Harry Kane, o Bayern dos 9 gols, o Harry Kane dos 4 gols. O Bayern de Munique que foi o vice para o título do Aston Villa. Dá para chamar de freguês? É claro que não. Fechando rapidamente com o jogo de Copa da Liga, mas eu não posso deixar passar o Manchester United goleando por 7-0, Carolina. O Barnsley, eu sei, é o 7º colocado da 3ª divisão. Então, se você contar, está 41 posições abaixo do Manchester United nesse momento na pirâmide do futebol inglês. Eu sei que é apenas a primeira rodada dos clubes principais da Premier League
dos clubes da Premier League, aliás, dentro da Copa da Liga, mas é uma goleada simbolicamente importantíssima para a construção da confiança de um time machucado justamente nessa parte do futebol, né? Para lavar um pouco a alma, para fazer gol, para sorrir, sabe, um jogo fácil é importante. Não sei o quanto que é algo para a gente ver pegando tração nas próximas rodadas, né? Essa confiança, não digo 7-0 evidentemente, mas lavou a alma, repleta de golaços coletivos e marcas individuais importantes. O Garnacho voando com 2 gols e 2 assistências, passes bonitos do Garnacho, enfim, futebolzinho completo dele. O Eriksen conduzindo como, lembrando aquele melhor Eriksen que a gente tem na memória, principalmente no Tottenham, além de 2 gols e 1 assistência. O Rashford confiante, ainda não sorridente, mas confiante, arriscando, chutando, também 2 gols e 1 assistência. Foi a primeira vez que ele marcou 2 gols na mesma partida desde fevereiro de 23 contra o Leicester, para você ver. E o Antony voltando a marcar, tudo bem, foi de pênalti, mas voltou a marcar. Primeiro gol dele desde abril. Importante nesse momento, sequencial aos comentários duros, porém potencialmente necessários do Ten Hag, falando que se o Antony quiser jogar, tem que treinar melhor. O português, claro, foi isso. Ou o holandês, ou o inglês quebrado do holandês, Erik Ten Hag. E o Casemiro muito bem no meio-campo, ao lado do Ugarte, que estreou como titular desse Manchester United. Maior goleada do United com o Ten Hag, que nunca tinha feito mais de 5 gols, mais de 4 gols na mesma partida, e nunca tinha vencido por mais de 3 gols de diferença. Maior goleada do Manchester United desde 2021, aquele 9-0 no Southampton, ainda com o Solskjaer. Veremos se pegará atração ou não. No fim dessa minha gravação, desse vídeo, faltam 3 minutos para a bola rolar no Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro, por isso eu preciso ir. Um beijo e até o próximo vídeo, que virá talvez depois do Arsenal nesta quinta-feira, hein? E Atalanta. Vamos ver o que o jogo traz, mas certamente depois da rodada no domingo estarei aqui para Arsenal e Manchester City. Valeu!